pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje então com mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e para que a gente possa iniciar a nossa aula, eu peço então para que vocês separem alguns materiais. Um caderno ou folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, um apontador e quem tiver também um dicionário. Vou pedir também para vocês anotarem a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Vou dar um tempinho e eu já volto. Com o material todo organizado, vamos então iniciar a nossa aula, relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, nós trabalhamos com o gênero crônica. Fizemos a leitura da crônica O Boateiro, trabalhamos com exercícios que abordavam as características das crônicas e também os elementos da narrativa. E para finalizar a aula, nós fizemos um breve resumo aí das principais características do gênero textual crônica. Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com a leitura de tirinhas e do texto informativo e com questões sobre compreensão e interpretação desses textos. Vamos iniciar a aula, então, lendo essa tirinha aqui do Armandinho. Nós temos ali no primeiro quadrinho o pai do Armandinho falando: roupas, brinquedos, comidas, gibis, material da escola. Você acha que pode espalhar tudo, filho? Não, boatos não. Muito bem, pessoal, vocês perceberam que esta tirinha, o tema dela, o assunto que ela traz, está relacionado com o texto que nós trabalhamos na aula passada. E é justamente sobre isso a primeira questão da nossa aula hoje, que diz o seguinte: podemos dizer que a tirinha se relaciona com o texto trabalhado nas aulas anteriores, porque, de acordo com eles, os boatos devem ser espalhados. Há consequências ao se espalhar boatos, ou os boatos não devem ser espalhados. Então, eu quero que agora vocês relembrem um pouquinho o texto que nós lemos na aula passada, os boateiros, e faça essa relação, então. Estabeleça essa relação entre o texto da aula passada e a tirinha de hoje, para você conseguir localizar a resposta correta. Vamos ver então a resposta dessa questão? Então a resposta é letra C: os boatos não devem ser espalhados.
Vamos relembrar um pouquinho a narrativa da aula anterior. Nós tínhamos lá um personagem, né, que adorava espalhar boatos, ok? E por causa disso, ele acabou sendo preso. Vocês lembram disso, pessoal? Então, no final, né, a conclusão então que a gente tira é que você não deve espalhar boatos, porque você pode, né, sofrer por causa disso, ok? E na tirinha de hoje, né, na narrativa da tirinha de hoje, no final, o personagem principal, que é o Armandinho, né, ele fala que não se deve espalhar boatos. Ele pode espalhar qualquer outra coisa, né? Brinquedos, né, livros, gibis, mas boatos não. Então, por isso que nós temos como resposta a letra C. Os dois textos, né, trazem pra gente, então, a informação de que os boatos não devem ser espalhados. Vamos para a questão 2. Os boatos não se espalham como os objetos citados pelo pai de Armandinho. Qual o sentido de espalhar no último quadrinho? Então, aqui eu quero que vocês percebam o sentido desse verbo no último quadrinho. É diferente do espalhar que está lá no primeiro quadrinho, né? No segundo quadrinho, desculpa, quando o pai do Armandinho fala: "Você acha que pode espalhar tudo, filho?" Ele estava se referindo a todos aqueles objetos citados no início, certo? Mas espalhar boatos tem um outro sentido. Eu quero que vocês então observem as opções que eu trouxe e me digam qual o sentido do verbo espalhar no último quadrinho. Vamos ver as opções que nós temos, então, em relação ao sentido do verbo. Na opção A, diz propagar, divulgar. Na opção B, bagunçar, desarrumar. Na opção C, dispersar e separar, ok? Se você for verificar a palavra espalhar no dicionário, você vai ver que ela pode ter todos esses sentidos que eu trouxe em todas as opções. Porém, em cada contexto, a palavra traz um sentido diferente.
Então, no contexto do terceiro quadrinho, quando o Armandinho fala que não se deve espalhar boatos, a palavra espalhar tem o sentido de propagar, né? Divulgar informações que você não deveria estar divulgando, porque são boatos, ok? Já na letra B, quando diz bagunçar e desarrumar, essas duas opções se encaixariam lá no segundo quadrinho, quando o pai fala: você acha que pode espalhar tudo, filho? Eu poderia substituir o verbo espalhar por você acha que pode bagunçar tudo, né? Desarrumar tudo, filho? Se encaixaria perfeitamente nesse quadrinho, nesse contexto, né? Nesse momento, então, da tirinha. E a letra C, que é dispersar e separar, na verdade, esses dois sentidos não se encaixariam em nenhum dos momentos aqui na tirinha, ok? Seguindo, então, para a questão número 3. No primeiro quadrinho, o uso das reticências sugere, letra A, que a fala do pai foi interrompida, letra B, a indecisão do pai ao citar os objetos, ou letra C, que o pai tinha mais coisas para citar. Então, releiam esse primeiro quadrinho, percebam ali a fala do pai e vejam qual é a intenção do uso das reticências, certo? Dessa pontuação nesse momento. Vamos ver então, pessoal, o que o uso das reticências sugere nesse momento, que é no primeiro quadrinho. Então, quando o pai fala assim, roupas, brinquedos, comidas, gibis, material da escola, né? Então, nesse momento, né, o uso dessas reticências sugere que o pai tinha mais coisas para citar, mais objetos para citar, certo? Então, além de todos aqueles que ele citou no primeiro quadrinho, quer dizer que o Armandinho tinha espalhado muito mais coisas. Na letra A, fala que a fala do pai foi interrompida. Então, essa está errada, porque se você perceber, no segundo quadrinho ele continua falando. Então, ninguém interrompeu ele naquele momento, certo? E na letra B,
A indecisão do pai ao citar objetos. Nós percebemos ali também que ele não está nem um pouco indeciso, ele está muito certo daquilo que ele está falando. Então, a correta mesmo seria a letra C, que o pai tinha mais coisas para citar naquele momento ali. Seguindo para a questão número 4, o uso do ponto de exclamação no último quadrinho reforça a ideia de discordância, indignação ou contentamento. Então agora você vai observar a fala do Armandinho no final, quando ele responde o pai falando não, boatos não. Então quer dizer que ele não espalhava tudo, certo? Boatos ele não espalhava, ok? Então nesse momento ele demonstra estar discordando do pai, ele demonstra estar indignado, né, com o que o pai falou, ou ele demonstra um contentamento. Vamos ver então a resposta da questão 4, sobre o uso do ponto de exclamação. Então esse uso ele vai reforçar a ideia de discordância. Você pode perceber isso claramente já quando o Armandinho fala um não, né? Quando a gente fala não, é porque a gente está discordando daquilo que a outra pessoa falou, ok? A exclamação, ela só vai reforçar essa ideia, né? Ela só vai reforçar que o Armandinho não concorda com o que o pai falou. Ele não espalha tudo, porque boatos diz ele que ele não espalha. Ok, pessoal? Agora eu vou trazer para vocês um outro texto. Agora nós vamos ler então um texto informativo, que tem o título O que é fofoca? Então acompanhem a leitura comigo. Fofoca é um substantivo feminino que significa bisbilhotice, mexerico. A fofoca consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas. A origem da palavra fofoca é desconhecida. No entanto, algumas pessoas afirmam que pode ter surgido de um dialeto africano.
A fofoca é prática de uma pessoa xereta, que tenta descobrir segredos sobre alguém para compartilhar com outras pessoas. Em muitas ocasiões, o segredo partilhado pode nem ser verdade, mas é divulgado de igual forma. Também conhecida como tititi, a fofoca prolifera em meios pequenos, como pequenas cidades. Um dos objetivos do fofoqueiro é difamar outras pessoas para se sentirem superiores e importantes. Um fofoqueiro gosta de achar que é uma fonte importante de conhecimento, falando muitas vezes das falhas e momentos vergonhosos de outras pessoas, sem a autorização das pessoas em questão. Também é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra, mas fala dela sem o seu consentimento. Para muitas pessoas, existe a noção de que as mulheres são mais fofoqueiras que os homens, o que não é verdade. A fofoca é uma característica do ser humano, tanto homens como mulheres. Muito bem, pessoal. Então aqui nós acabamos de ler um texto que traz diversas informações para a gente sobre a fofoca, ok? Vamos fazer então algumas questões agora sobre esse texto. A questão número 5. De acordo com o texto, a fofoca é praticada por pessoas bisbilhoteiras e intrometidas. Consiste em divulgar uma informação sobre alguém para outras pessoas. Prejudica intencionalmente as pessoas, se espalha em grandes centros urbanos. Então, nessa questão, eu trouxe 4 afirmativas, ok? Vocês vão ter que observar essas afirmativas com calma e vão ter que ver qual delas são corretas em relação ao texto que nós lemos, ok? Então, ali nós temos as opções A, B e C. Vocês vão verificar primeiro quais são as afirmativas corretas para escolher, então, a opção da resposta, certo, pessoal? Vamos analisar então
as afirmativas para ver quais são as corretas? Então a 1 dizia lá, é praticada por pessoas bisbilhoteiras e intrometidas. Eu trouxe um trecho do texto para a gente ver então se ela é correta ou não. Então olhem lá o que o trecho diz. A fofoca é a prática de uma pessoa xereta. Então, gente, a pessoa xereta é a pessoa bisbilhoteira, é intrometida. Então essas 3 palavrinhas têm o mesmo sentido. Então o texto traz essa informação para a gente. Então a afirmativa 1 é correta sim. Na 2 diz, consiste em divulgar uma informação sobre alguém para outras pessoas. Nesse mesmo trecho, confirma essa afirmativa, onde diz assim, ó, que tenta descobrir segredos sobre alguém para compartilhar com outras pessoas, certo? Então, a divulgação da informação sobre alguém para outras pessoas. Então, essa afirmativa também está correta. A 3 diz, prejudica intencionalmente as pessoas. Vamos ver o que o texto diz sobre isso. Diz assim, ó, também é considerada fofoca quando uma pessoa não tem intenção de prejudicar outra. Claro, muitas fofocas prejudicam, né, as pessoas, mas às vezes você faz uma fofoca ali e não tem a intenção de prejudicar. Então, nem toda fofoca prejudica intencionalmente as pessoas. Por isso, nós não vamos considerar esta afirmativa como correta. E a afirmativa 4 diz lá, se espalha em grandes centros urbanos. Trouxe mais um trecho do texto aqui para a gente verificar então. A fofoca prolifera em meios pequenos, como pequenas cidades. Então, gente, é mais fácil da fofoca se espalhar em lugares menores, em lugares pequenos, do que em grandes centros. Então, essa afirmativa, a 4, também está errada. Logo, a resposta correta, então, é a letra B, onde eu tenho a afirmativa 1 e 2 corretas. Vamos seguir para a próxima questão, que é a questão 6. Também conhecida como tititi, a fofoca prolifera em meios pequenos, como pequenas cidades. Reescreva o trecho substituindo a palavra em destaque por outra, com o mesmo sentido. Então, para você resolver essa questão, você vai ter que saber o que significa a palavra prolifera, ok, pessoal? Você pode inferir esse significado de acordo com o contexto em que ela está, ou se você quiser, pode procurar no dicionário. Vamos ver então a resposta. A
A reescrita do trecho eu fiz da seguinte maneira. Também conhecida como tititi, a fofoca espalha-se em meios pequenos, como pequenas cidades. Então a palavra prolifera tem esse sentido também de espalhar, ok? Eu trouxe aqui para vocês verificarem um verbete do dicionário, onde tem o sentido do verbo proliferar. Então olha lá o primeiro sentido: multiplicar, propagar com rapidez, espalhar com facilidade, certo? Então nós podemos trazer também o verbo espalhar, que tem o mesmo sentido naquele contexto, né, onde ele estava, de proliferar. Vamos seguir então para a próxima questão. Questão 7. Segundo o texto lido, podemos afirmar que só as mulheres fofocam? Explique. Então, lá no finalzinho do texto, nós tínhamos uma informação a respeito dessa questão, certo? Vou esperar vocês responderem e logo a gente volta. Então vamos ver a resposta dessa questão. Então no texto diz lá que não, né? Nós não podemos afirmar que são só as mulheres que fofocam, né? Porque de acordo com o texto, fofocar é uma característica dos seres humanos em geral, ok, pessoal? Vamos seguir para a questão 8, onde eu tenho mais uma perguntinha para vocês. A fofoca ocorre em todos os níveis da sociedade. Existem programas de televisão, revistas e sites específicos com fofocas sobre diversas celebridades. Por que esse assunto chama a atenção das pessoas? Então, olha só, por que será que a fofoca é algo que interessa as pessoas, que chama a atenção das pessoas?
Vamos ver então a resposta que eu trouxe para vocês. Talvez a sua resposta não seja igual à minha, não tem problema, certo? Pessoal, aqui é uma resposta aberta, onde você pode trazer a sua opinião. Por que você acha, né, que as pessoas gostam de fofocar, se interessam por fofocas, ok? A resposta que eu trouxe diz o seguinte: muitas pessoas têm curiosidade a respeito da intimidade e segredos da vida dos famosos e também de outras pessoas, né? Então, a curiosidade é inerente ao ser humano, né? Toda pessoa é um pouquinho curiosa, certo? Eu acredito, assim, que nós, seres humanos, sempre gostamos de saber o que está acontecendo, principalmente com as pessoas que fazem parte ali do nosso círculo, né? De amigos, né? Familiares. Então, se um colega não foi para a escola, você não fica, né, curioso em saber, ué, por que não veio para a escola hoje, né? Ou aconteceu alguma coisa com o seu vizinho, meu Deus, mas o que será que aconteceu, certo? Nós somos curiosos, nós gostamos de saber o que acontece com as pessoas. No caso aqui, né, em relação aos famosos, também aqueles que gostam de assistir novelas e filmes, né, ou tem algum famoso que é fã, certo? Então você vai estar curioso a respeito da vida daquela pessoa e vai querer saber informações sobre ela. Então, normal, somos curiosos mesmo. Trouxe para vocês aqui, então, mais uma tirinha para a gente ler e analisar. Também a tirinha do Armandinho. Agora nós temos a mãe dele participando da tirinha. Então, nós percebemos ali no primeiro quadrinho que a mãe está no telefone. E ela está falando lá, e a vizinha, blá, 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 blá. No segundo quadrinho, o Armandinho vai falar com o pai dele e diz o seguinte: pai, acho que a mamãe é fofocólatra. E acho que fui contaminado. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa tirinha e analisar ela com as questões que eu trouxe para vocês. A questão 9, então, fala o seguinte: ao falar ao pai que a mãe é fofocólatra, Armandinho quis dizer que, letra A, ele acha que a mãe adora uma fofoca. Letra B, ele acha que sua mãe é viciada em fofoca. Ou letra C, ele acha que a mãe está fofocando com a vizinha. Vamos lá então ver a resposta. Mas antes da gente ver a resposta, eu quero falar com vocês a respeito da palavrinha ali, fofocólatra. Quando você ouviu eu lendo essa palavra, você deve ter relembrado de outras que são parecidas, como chocólatra, alcoólatra, né? Que são palavras
que mostram pra gente que a pessoa, por exemplo, que é chocolatra, ela é viciada em chocolate. A pessoa que é alcoólatra, ela é viciada em álcool, certo? Então, o finalzinho ali da palavra cólatra mostra pra gente que está relacionado a um determinado vício, de uma determinada substância, de algo, certo? Então, quando ele fala que acha que a mãe dele é fofocólatra, é porque ele acha que sua mãe é viciada em fofoca, né? Ele criou essa palavra, certo, pessoal? Vamos seguir então para a última questão da nossa aula. No último quadrinho, Armandinho acha que foi contaminado. Por quê? Então prestem bem atenção. Primeiro ele observa a mãe, né, fazendo fofoca no telefone. Depois ele vai lá, conta pro pai, né? E diz pro pai que ele acha que a mãe dele é fofocólatra. E no final, no último quadrinho, ele diz: eu acho que fui contaminado. Por que será que ele chega a essa conclusão, né? De achar que foi contaminado? Pense um pouquinho aí, faça sua resposta e a gente já volta para ver. Vamos ver então por que o Armandinho acha que ele foi contaminado. Então, olha a resposta que eu trouxe. Porque ele está fazendo uma fofoca ao pai sobre a sua mãe. Então, ele vê a mãe dele fofocando, logo em seguida ele vai lá e faz uma fofoquinha ao pai. Então, daí ele percebe, né? Puxa vida, acho que fui contaminado. Estou fazendo uma fofoca aqui também. Ok, pessoal? Como eu sempre digo, quando as respostas são abertas, né? A sua resposta pode não estar exatamente igual à minha, mas se tem o mesmo sentido, tá tudo ok, certo? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima, cuidem-se. Nos vemos, então, na próxima aula.